animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sim, graças a Deus. Então, hoje é quarta-feira, não é? Já estamos na metade da semana e nós teremos agora aulinha de ciências, certo? Vocês irão abrir o livro de vocês lá na página 88, o 8 e o 8. E vocês verão que nós iremos estudar uma parte dos seres vivos que são muito importantes também para o nosso planeta. Vocês lembram que no capítulo anterior nós estudamos muito mesmo do reino vegetal, né? Nós falamos bastante das plantinhas, das suas utilidades, como elas se reproduzem. Falamos bastante mesmo disso, não é? E ó, vocês já estão expert em reino vegetal, né? Em plantinhas e tudo mais. Então, hoje nós iremos falar sobre o reino animal, certo? Isso, esses bichinhos que nós conhecemos, que existem de variados tipos, variadas formas e que fazem parte do nosso planeta Terra. Em todos os lugares, se nós observarmos, em todos os lugares nós temos algum animalzinho. Seja ele insetos, sejam ele anfíbios, sejam ele aves ou variadas espécies. E tipos, formas, cores. É uma enorme variedade que existe de animais. Certo? Para iniciarmos, temos aí um texto na página 88. Vamos lá fazer a leitura? Vocês irão ler aí da casinha de vocês e atira a ler daqui, certo? Bia faz uma descoberta. Eu sou a Bia. Eu gosto muito de brincar no jardim. Gosto das cores que vejo, a cor roxa da violeta, o amarelo do girassol, o vermelho da rosa, o verde das folhas. Cada uma de um tom. Eu acho o mundo muito bonito. Mas eu gosto mais ainda é de reparar nos bichos miúdos. No mosquito, no caracol, na joaninha, na lesma, na lagartixa. O mosquito voa tão esquisito e o caracol se esconde do sol. A joaninha tão pintadinha. E a lesma sempre na mesma. A aranha cheia de mancha. E a lagartixa, o rabo espicha. Viram que texto legal? E o que foi que vocês perceberam mais? Isso, no texto que nós acabamos de ler, aparecem também animalzinhos. E que a Bia também gosta muito de animais. E ela gosta mais de quem? Daqueles pequeninos. E ela aí deu vários exemplos, não foi? Da joaninha, do caracol, da lesma, da lagartixa. Eles são bem pequenininhos, mas não deixam de ser animais, não é mesmo? Vamos falar mais um pouco sobre os animais, sobre os tipos, as formas e as cores, como eles andam, como eles voam, dos variados tipos que existem de animais que completam todo esse reino animal. Então, nós iremos fazer a continuação lá na página 89. E já no início temos uma descoberta bem interessante, certo? Fala assim, o reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, assim como as plantas, como os seres humanos, os animais são seres vivos. E olha o que é interessante, fala aí, incluindo o ser humano. No texto está falando o quê? Que nós, seres humanos, também somos considerados como animais, vocês sabiam? Pois é. Nós somos considerados animais por quê? Porque falam que nós apenas evoluímos de uma espécie animal, que é o Homo sapiens. Vocês já ouviram falar desse nome? Que era tipo uma espécie de um macaco. Foi evoluindo, e aí virou um ser humano. Tem essa teoria, né? Mas nem todo mundo acredita. Também, eles consideram o ser humano como um animal carnívoro, que é aquele que se alimenta de carne. Mas nós sabemos também que o ser humano, ele se alimenta de várias outras coisas. Tem até pessoas que não comem carne, né? Que são os vegetarianos. Eles se alimentam de folhas. Existem também
pessoas que comem ovos, leite. Logo, bebezinho, nós somos considerados como mamíferos, que existem vários animais também que são considerados mamíferos, que são aqueles que se alimentam de leite, pois quando eles nascem, assim que nascem, eles se alimentam do leite materno, o leite da mamãe. E aí vão se evoluindo, aí eles começam a comer carne, vegetais ou outras coisas. Também temos os que comem ovos, que são os onívoros. E daí eles vão, desde tempos atrás, os cientistas consideram os seres humanos como animais, só que animais racionais. O que é isso de animais racionais? O animal racional, que é apenas o ser humano, existe só o ser humano, que é esse ser, o único ser vivo que é racional, que é aquela pessoa que pensa, aquela pessoa que sabe o que vai fazer, que ela sabe as suas atitudes, o que vai fazer, o que deixa de fazer, quais são as suas consequências. Não é como um animal, outro tipo de animal, tipo um cachorro. Ele tem as suas ações, mas ele não sabe ao certo o que ele está fazendo ou o que deixa de fazer. Ele está apenas agindo por instinto. Como todos os outros animais, eles agem como instinto. Eles veem os pais, as mães deles agindo daquele jeito, né? Tipo a dona onça tem o seu filhotinho e ele vai ver como a mãe dele age, ele vai crescendo daquela forma e aí ele vai agir daquela forma. Então, os outros animais, eles não são considerados seres racionais, eles não pensam, não falam como nós, seres humanos, certo? Então, tem essa teoria, né, de que o ser humano é um animal. Mas vocês acham mesmo que o ser humano é um animal? Então, fica essa perguntinha aí. Eles podem ter formas e tamanhos muito variados e podem viver em lugares distantes, como nas florestas, nos campos, nos mares e até em nossas casas, não é verdade? Existem os animais que moram lá na floresta. Quais são esses animais? A onça, o macaco, eles vivem lá na floresta. E existem os que vivem no campo, que é quem? As vacas, os cavalos. Existem os que vivem nos mares, que são quais? Os peixes, os tubarões, as baleias, e os que são domésticos, que vivem nas nossas casas, que é o gatinho, o cachorro, quem mais? Então, existem, quando chamamos de domésticos, são aqueles animais que nós podemos criar dentro da nossa casa, como o hamster também, que muitas pessoas gostam de criar dentro da sua casa, não é verdade? Assim, percebemos que os animais podem habilitar ambientes terrestres e aquáticos. Terrestres, aqueles que vivem apenas sobre a terra, e os aquáticos, aqueles que vivem dentro da água. Esses animais, assim como as plantas, nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Vocês lembram que lá no reino vegetal nós falamos sobre a etapa de evolução das plantas, que nós plantamos uma sementinha, ela vai germinar, crescer, daí através do processo da fotossíntese, que ela já cresceu, se desenvolveu, vai dar os seus frutinhos, não é? Uma maçã, uma laranja, e depois ela vai envelhecer, né? Porque ela já passou muito tempo dando frutos e vai morrer, assim como os animais. Só que os animais, eles não crescem através de sementes, não é mesmo? Eles nascem através da fecundação do macho e da fêmea, e daí vai gerar um ovo, ou então ele vai ser gerado lá dentro da barriguinha mesmo da mamãe, como de uma vaca, de um cavalo, de outras espécies. Mas no caso das aves, que aqui nós temos o exemplo da galinha, é através do ovo. Então, nós temos aí um exemplo. Primeiro, vai botar do ovo, que nasce um pintinho, e aí ele vai crescer, vai nascer outros pintinhos através dele, que aí ele já se reproduziu, e depois que ele vai estar bem velhinho, já reproduziu muito essa galinha, né? Porque apenas as galinhas podem botar ovos, e aí essa galinha vai morrer, porque ela ficou muito velhinha. Então, esse é o processo da vida dela, da reprodução, e depois ela vai morrer. Os animais são seres heterótrofos, pois precisam obter seu alimento para sobreviver. São diferentes das plantas, pois são seres capazes de produzir seu alimento através da fotossíntese. Perceberam a diferença entre os animais e os vegetais?
Pois é, a planta que produz o seu próprio alimento, que não precisa de nenhum outro ser vivo para se alimentar, a não ser a luz do sol, não é? Que aí ocorre a fotossíntese, que vai desenvolver ela, vai crescer e vai gerar os seus próprios frutos, não é? Já os animais não, eles são heterótrofos, que são o quê? São animais que precisam ir à procura do seu alimento. Eles não são capazes de ter o seu alimento, de produzir o seu alimento, então eles têm que ir atrás, como a galinha, né? Temos o exemplo da galinha aqui na imagem. Ela se alimenta de quê? Ela se alimenta de minhocas, não é? Tem algumas galinhas que se alimentam de minhocas. Sempre que ela vê alguma minhoquinha lá pelo chão, ela vai comer. Temos também a onça. A onça, ela se alimenta de quê? De carne, porque ela é um animal carnívoro. Então, lá na floresta em que ela mora, ela vai ver o quê? Como, por exemplo, uma zebra, né? Nós já vimos vários filmes, como até no Madagascar. Só que lá no Madagascar é bem diferente, né? Porque todos eles são amigos. Mas tem uma parte que o leão fica com vontade de comer a zebra, não é? Porque ele é o quê? Um animal carnívoro. Então, lá na floresta, no seu habitat natural, ela vai correr atrás dessa zebra para se alimentar. Para alimentar ela e os seus filhotes. Então, os animais, eles são seres heterótrofos, porque eles precisam de outros seres para se alimentar, certo? Característica dos animais. Os animais possuem diferentes formas de se locomover, ou seja, de andar. Vamos ver quais são as formas que os animais se locomovem, como é que eles andam. Porque também nessa parte eles são bem diferentes, não é? Tem uns que rastejam, tem uns que pulam, tem outros que andam, não é verdade? Uns se deslocam nadando, como o peixe, ele utiliza as nadadeiras para nadar. Então, os peixes, eles nadam. Os outros se deslocam andando, correndo ou saltando, que é o exemplo que nós temos aí dos cães, das onças e dos sapos. A onça, ela anda e ela também corre. O cachorrinho, ele também anda e corre. Já o sapinho, como é que ele se desloca? Muito bem, ele vai se deslocando pulando, muito bem. Lá na outra página, na página 90, nós iremos falar das borboletas. As borboletas e algumas aves se locomovem voando, como os pássaros, as corujas, entre outros. Então, já eles têm outro elemento, não é? Eles têm as asas, diferente dos peixes e dos cachorros, porque os peixes têm as nadadeiras, os cachorros têm as patinhas e as aves, elas utilizam as asas. Os animais e a cobertura do seu corpo. Agora, nós iremos falar sobre como são cobertos os animais. Nós falamos de como eles se locomovem, como eles andam, como eles voam, como eles nadam. Agora, nós iremos falar sobre como eles são cobertos, porque também nisso eles são bem diferentes, não é? Temos uns que são cobertos de pelos, outros cobertos de escamas, outros cobertos por couro, várias outras coisas. Os animais vivem em diversos lugares e têm o corpo coberto de maneiras diferentes, pois a forma e o revestimento corporal são adaptados de acordo com o tipo de ambiente que eles habitam. Então, por que eles são diferentes até nisso? Porque, como nós vimos, eles vivem em diferentes lugares, não é? Tem uns que existem nas florestas, outros na água, outros nos mares, outros em casas. Então, eles moram em lugares diferentes. Então, eles têm que estar cobertos de acordo com aquele habitat, de acordo com o lugar onde ele mora. Será que se um gatinho morasse na água, ele ia conseguir sobreviver? O corpo dele, os pelos deles iam ajudar ele a viver naquele lugar? Não, porque ele ia ficar com muito frio, não é? O corpo dele também não seria adaptado para ele morar lá dentro d'água, porque ele não iria conseguir nadar também muito rápido como os peixinhos. Então, ele não foi um animal criado para morar dentro d'água. Então, nós temos aqui os lagos, as serpentes e muitos peixes possuem escamas no corpo. Então, o peixinho, ele é coberto de escama, porque esse sim é o corpo ideal, a cobertura ideal para o seu corpinho, para ele viver lá dentro d'água. Então, quem mais é coberto de escama? O lagarto,
as serpentes, elas também são cobertas de escama, que nós temos o exemplo também de um camaleão, não é verdade? Então, todos esses animais, todos os peixes, todas as serpentes e todos os lagartos são cobertos de escamas. Os jabutis, as tartarugas e os cágados são animais com carapaças. Então, já esses são cobertos de carapaças, que eles têm uma casinha para eles morarem dentro, não é verdade? Eles carregam nas suas costas a sua própria casa. E essa casinha é chamada de carapaça, certo? É um couro assim bem duro, não é verdade? Não dá para quebrar assim tão fácil, se é que dá para quebrar. Mas eles têm uma cobertura bem forte, bem dura para proteger eles e até para eles se abrigarem. Quando eles estiverem com medo de alguma coisa, se tiver algum animal que esteja querendo ferir eles, então eles se escondem. E também para eles descansarem, não é mesmo? As aves têm o corpo coberto de penas. Já todas as aves são cobertas de penas, como as galinhas, os patos e as corujas, os passarinhos, as araras, todas essas classes de aves são cobertas de penas, que ajudam até elas a voarem, não é mesmo? Há animais com pelos, como os gatos, os cavalos, os cães, os leões, entre outros. Então, esses pelos, em alguns, ajudam até eles a se protegerem do frio, não é mesmo? Temos aí o exemplo do gato, do cavalo e do cachorro. Ainda existem alguns animais que têm a pele seca e áspera, como o sapo e as rãs, que têm a pele macia e lisa. Viram aí o outro exemplo que nós temos de cobertura para cobrir o corpinho dos animais? O sapo, ele tem a pele mais seca, mais áspera, não é? Já a rãzinha, ela tem uma pele mais macia e mais lisa. Vocês viram aí a diversidade dos animais, como existem vários e vários tipos de animais. Existem vários tipos de animais e várias características. Cada espécie tem uma característica diferente, não é verdade? Então, hoje nós vimos o quê? Nós vimos como os animais se locomovem, como eles andam e como é a cobertura do seu corpinho, como eles são cobertos, não é verdade? Então, nós aprendemos hoje duas características dos animais, como eles andam e como eles são cobertos, não é verdade? Então, através dessa leitura, da explicação da titia, vocês irão responder a página 92 e 93. E ao longo do capítulo, nós vamos ver várias outras coisas sobre os animais. Certo? Não vai parar por aqui, nós ainda iremos descobrir várias outras coisas, aprender várias outras coisas, assim como nós estudamos o reino vegetal, certo? Então, meus amores, respondam a atividade direitinho, mandem foto para a titia, que vale nota. Toda atividade que vocês mandam para a gente vai anotando e vai colocando a notinha de vocês, para no final do bimestre a gente avaliar e dar, uma nota legal. Ok? Então a tia vai ficando por aqui. Até a próxima aula e muitos beijos!